Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia da semana Destrave o seu atendimento. Hoje a gente vai para o terceiro episódio, né? Eu vou só recapitular um pouquinho para você que não acompanhou, que está chegando agora. Eu sou a Cris Yoshida, eu sou facilitadora e mentora em constelação familiar e eu tenho trazido essa semana um conteúdo muito valioso para você que é terapeuta e pensa em destravar os seus atendimentos, né? Só recapitulando, se você perdeu algum episódio aí da série, na segunda-feira eu trouxe o assunto que é transformando o medo de atender em coragem. Na terça, eu coloquei o assunto de que atendimento terapêutico não é caridade. E hoje nós vamos falar que é possível sim viver de terapia e viver muito bem. Então, se você perdeu os primeiros episódios, dá uma conferida aqui no IGTV, né? Claro, depois dessa live, você pode conferir. O conteúdo está bem valioso, tá muita contribuição, porque eu trago bastante dica, eu trago bastante daquilo que eu já experimentei, que eu já vivenciei, e é tudo validado. Então, confere aqui os 2 primeiros episódios, eles estão aqui no IGTV e também no meu canal no YouTube. E hoje a gente vai falar da questão de, é possível? Será que é possível viver 100% de terapia? E eu garanto para vocês, sim, é possível. Se de repente você está encontrando dificuldade para viver de terapia, né, de viver do... Porque assim, a terapia, ela é um chamado do nosso coração, né? Então assim, eu nunca vi uma criancinha falando assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser terapeuta. Eu nunca vi. Mas ela é um chamado do nosso coração. Eu acredito que as pessoas que buscam um desenvolvimento humano, aquelas pessoas que buscam uma conexão com a espiritualidade, acaba se conectando com a área terapêutica, né? E de alguma forma a gente se encanta e de consumidor de terapia a gente acaba virando terapeuta, né? Comigo foi assim. Eu sei que tem bastante boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço para vocês se acomodarem confortavelmente, que hoje a gente vai ter uma live muito bacana para a gente falar que é possível sim viver de terapia. E em específico aqui, né, quando eu trago esse assunto para vocês, é possível viver de constelação familiar, né, que é essa técnica maravilhosa que está conquistando o mundo inteiro, porque a base da constelação, gente, é a família, né? Então todo mundo tem família, todo mundo tem suas questões dentro de casa, suas questões ancestrais, então por isso que a constelação ela tá tão difundida, ela tá tão sendo tão bem acolhida, né, pelo mundo inteiro. Então se você é constelador, se você é constelador, principalmente em início de carreira, fica aqui, você está no lugar certo, porque aqui eu tenho uma oportunidade para você começar a desenvolver os seus atendimentos e começar a ser contribuição no mundo, né? Porque como eu estava falando assim, a gente não escolhe quando é criança, fala assim, eu quero ser terapeuta. Não, a gente escolhe dezenas de profissões aí, mas nunca vi nenhuma criança falando. Aliás, tem até um, né, no YouTube, lá tem um, acho que é Eric, ele é uma gracinha. Mas assim, são raras as crianças, né, que se conectam com isso. Então, gente, quando a gente percebe que a terapia é um chamado de alma, é aquela conexão do coração, é algo que a gente quer fazer, porque a gente quer servir, né? A gente quer ser contribuição para o outro, tem aquela coisa de você querer cuidar da pessoa, né? Mas é claro que aquele cuidado é baseado nas ordens da ajuda, né? A gente vai até onde aquela pessoa permite ir e a gente faz aquilo que é possível. A minha convidada de hoje já chegou, que é a Tati, é uma querida. A Tati, assim, ela vem muito ao encontro do tema dessa live de hoje, porque, assim, quando a gente fala é possível, sim, viver de terapia, né? A gente fala de empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, é muito desafiador você encontrar um terapeuta que ele tem um potencial empreendedor, né? Então, assim, isso é um comportamento, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Então, eu trouxe a Tati hoje para falar com a gente. A Tati, assim, ela é uma empreendedora nata, ela tem facilidade de comunicação, ela tem ferramentas de vendas, né? PNL, coach, então assim, ela é incrível e vamos conversar, já vou trazer ela para a gente não perder tempo.
Vamos conversar, Tati, já vamos ser contribuição nesse mundo aqui, já trazer conteúdo. Deixa eu só aguardar e já vamos trazer muita coisa boa aqui para vocês, né? Tati, boa noite, meu amor. Boa noite, minha mentora querida. É um prazer. Cris, gratidão pelo convite. Me sinto muito honrada. E, nossa, eu tava ali escutando o que você estava falando, mas, meu Deus, daqui a pouco eu vou chorar. Eu que agradeço você pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda está super corrida, né? Tanto que você saiu de um atendimento agora para vir para a live, né? Sim, Não deu tempo de fazer nada. Gratidão, viu, Tati, por ser contribuição também. E eu aproveito, assim, antes da gente iniciar o nosso papo, falar da questão do tempo, né? O tempo é algo muito valioso e eu honro muito o seu tempo e o tempo das pessoas que estão aqui com a gente nos assistindo. com certeza. E no mundo, né, Cris, onde tem tantas opções, né, tantas alternativas, né, eu também fico muito honrada por estar aqui contigo e principalmente por essas pessoas que estão entrando, que estão fazendo parte dessa live, porque sim, elas fazem parte, né? Sem elas, por mais que a gente fale, vai ficar gravado, mas é diferente É, quando as pessoas contribuem e participam. Então, assim, nossa, eu tô muito feliz mesmo, Cris. E pegando o gancho, assim, já rapidinho do que tu disse, né? E como é um grande desafio, né? Para nós, terapeutas, buscar esse equilíbrio, essa veia o empreendedora, caminho né? do meio, né? É. Caminho do meio. Então, Olha porque só, assim, a gente é terapeuta e a gente faz, eu estava até falando, a gente faz isso por missão, a gente faz por vocação, por chamado de alma, né? Então a gente tem aquele comportamento mais espiritualista até às vezes, né? Claro que a gente fala de desenvolvimento humano, das questões mais reais, mas tem uma conexão com a espiritualidade. E quando a gente está muito ligado nesse mundo, fica difícil a gente olhar para isso como um negócio, né, Tati? sim. Sim. E tu sabe, Cris, que uma das coisas assim que mudou o meu jogo, né, em relação a olhar para o meu trabalho como negócio, foram as constelações. Por quê? Porque quando eu me deparei com a lei do equilíbrio, eu percebi que eu estava vivendo em pleno desequilíbrio. Porque a gente muitas vezes quer ser, eu queria doar o meu trabalho, eu dava o meu trabalho. E de uma certa forma, eu desonrava também o meu trabalho, porque eu estava dando uma mensagem que, tipo, ok, eu não preciso receber por isso, como se não tivesse a troca. Então, assim, nossa, como eu percebi que as constelações me ajudaram. E sem contar, né, Cris, que tu me ajudou muito também, né? Por quê? Porque eu já tinha. Gente, deixa eu contar, Cris, posso Ah, falar? já conta, já conta, já conta. Mas assim, ó, a Gente, Tati, olha a só. Tati, ela é uma potência, viu, gente? O que ela fala que a Cris colaborou foi só na parte de constelação. Então, assim, eu tenho só um tiquinho de contribuição aí com essa mulher fantástica. Tem nada, tem nada. Não tem, gente, eu digo para todo mundo. Quer aprender constelação? Quer se destravar? Quer realmente se tornar uma consteladora? Procura a Cris. Por quê? Amor, muita entrega e principalmente assim, ela fala o que as pessoas não te contam, sabe aquele segredinho? Tipo assim, que ninguém te fala como é que tem que fazer, mas ela fala, as pessoas falam o que fazer, mas o como fazer não é todo mundo que fala, não. E a Cris fala. E eu tive a honra de conhecer a Cris num curso que nós compramos, né, Cris? Que foi um curso Uhum. online, mas que serviu para unir pessoas muito boas. E aí a Cris, nós estávamos num grupo, a Cris colocou lá, né? Se posicionou como consteladora e eu amava, eu sempre amei constelação, desde o dia que eu conheci as constelações. E aí eu tive a oportunidade de participar numa tarde que o cliente cancelou a agenda. E geralmente é assim, né, Cris? As pessoas cancelam a agenda e as coisas dão certo. Gente, fui para a constelação em grupo online da Cris. Dormi a constelação inteira. E aí foi muito doido, porque assim, eu acordei e falei, gente, quero constelar. Aí chamei a Cris, falei, ó, quero marcar uma constelação contigo. E desde então, fiz a constelação, depois participei da jornada sistêmica. Se vocês estão aqui nos assistindo e vocês gostam dessa pegada sistêmica, procurem a Cris, participem, se vocês tiverem a oportunidade, porque é muito bom. E logo em seguida a Cris montou uma mentoria com o propósito de destravar consteladores que já fizeram curso, formações, mas não tinham aquele empurrãozinho para constelar. E ó, Cris, eu vou te confessar um negócio.
Quando tu falou que tu ia nos destravar em um mês, eu fiquei, vamos ver. Eu pago pra ver, né, Tati? Gente, e não é que a mulher entregou mesmo o negócio? E não é que deu certo? E desde então, né, desde maio desse ano, eu faço constelações, sou facilitadora, constelações familiares, já aconselhei mais de 100 pessoas. Então, assim, cada dia mais apaixonada por essa abordagem, honrando essa técnica, honrando Bert, honrando os consteladores que fazem parte da minha vida. E, ai, apaixonada por tudo isso. Ah, e é um processo lindo, né, Tati? Você falou de uma coisa tão bacana que você falou que tudo começou a partir dessa questão do equilíbrio de troca, né, que é uma das leis sistêmicas. E o mais interessante, Tati, é que assim, a maioria das pessoas, elas dão, e dão, mas não consegue receber, né? Na hora que tem que, até elogio a pessoa não consegue receber, né? Fala assim, nossa, Tati, que colar lindo que você tá. Não, imagina! Que isso, né? Ah, é tão antigo. A gente não sabe receber nem elogio. Então, assim, eu acho que a Não, constelação, ela vem para curar tudo isso mesmo, né? E a gente traz isso para o trabalho, porque, assim, como que eu vou entregar algo se eu não consigo receber isso também, né? E a gente tem essas trocas nos atendimentos, tem. as trocas né? Você falou da jornada. A jornada foi, assim, um despertar, tanto para mim quanto para as pessoas que passaram pelo processo, né? A própria mentoria, né? Eu identifiquei a mentoria porque eu vi que os consteladores, eles vinham para as constelações em grupo e queria aprender, mas assim, a gente não aprende olhando, né? A gente aprende participando, Fazendo. a gente aprende fazendo, e é assim que a gente aprende. A Tati, gente, na minha primeira constelação, ela dormiu a constelação inteira. E dormiu com a câmera aberta. E a gente vê a Tati dormindo lá. E por incrível que pareça, acabou a constelação, ela acordou. Uhum, Eu falei, Tati, você foi trabalhar no ponto sutil. Você foi sim. dar o suporte da constelação em um outro campo aí, que tá tudo certo. Mas é um processo, assim, maravilhoso. Mas, Tati, assim, qual que é o grande segredo, né? Que eu falo assim, tá, a gente faz uma formação, e aí, assim, formei, e agora? O que que eu faço? Qual que é o grande segredo para essa mudança de chave, assim? Principalmente quando a gente fala de constelação familiar. Eu sei que a maioria das formações hoje, elas são online. E eu não critico, porque eu fiz várias online. Mas eu acho que peca por não ter o treino, né? Então, assim, para você, qual que é essa grande sacada, virada de chave aí para a gente fazer a diferença? O que foi fundamental, tá, Cris? O que eu percebo? Que um dos motivos pelos quais as pessoas evitam fazer algo e até mesmo, vou ministrar uma constelação. Nós sabemos a responsabilidade que é né, e a seriedade que é feita uma constelação. Então, assim, o que para mim, tá? O que para Tati fez total diferença foi o processo que eu fiz contigo, principalmente pela minha primeira constelação que eu fiz. Por quê, gente? Deixa eu contar um negócio para vocês, tá? A gente constelou online, em grupo, só que esse serzinho de luz ficava dando apoio. Ou seja, ali no chat do Zoom, meu Deus, o que eu faço agora? Só que, claro, a gente, equipe plena, né? Não, faz sentido? Poderosíssima, né, Tati? Poderosíssima. Não, a pessoa controla bem o não verbal, né? Poderosíssima e eu aqui e eu por dentro, meu Deus, Cris, e agora? E aí a Cris, tal frase, checa isso. E aí o que a gente aprende muito na programação neurolinguística, né? Que cada experiência gera um aprendizado. E esse aprendizado ele pode ser positivo e pode ser negativo. O que aconteceu? Como eu tive o apoio da Cris, naquele momento eu me senti muito segura e eu fiquei muito contente. Por mais que a gente se coloque como pequena, eu fiquei muito contente com o resultado daquela constelação. E eu vi que era possível fazer. Então, tu trouxe uma segurança e com base em tudo que tu nos ensinou, né, Cris? Que eu pude experimentar ali naquele campo e ver que realmente o que tu me explicou, o que tu nos passou era aquilo, que eu comecei a me sentir segura. E foi muito engraçado, muito curioso, que eu fiz, né? Que daí eu fiz a constelação em grupo ali da nossa colega, enfim. E na outra semana, alguns clientes meus já começaram a me ligar querendo passar por uma constelação comigo. Eu falei, gente, como assim? Um negócio tão. Mas É o naquele momento, campo. é o campo. Eu me tornei uma consteladora. Eu, Tati, não, realmente, dá para ser. Eu, Sim, eu, eu, sim. eu me aceito como consteladora.
Eu aceito Perfeito, esse papel. perfeito. E eu, Pode falar, meu amor. Pode não, concluir. pode falar. Não, e eu E ia eu acho falar que é isso. justamente disso, que as pessoas às vezes não se sentem consteladores porque não tem essa confiança, né? Porque não tem esse momento aí de abrir uma constelação, olhar para aquele campo, falar, ok, agora eu posso, né? Por isso que eu falo que assim, Olha é que legal, ó. contribuição para todo mundo, né? Tem gente Tem falando aí gente no nos chat. assistindo na estrada. Antes do Olha, atendimento, antes do atendimento com a Lê, que está aqui na live também, eu estava fazendo um trabalho com o Fernando, com o pessoal. Então eu vim de Canoas, fiz o atendimento e agora entrei na live e daqui a pouco depois tem outro compromisso. Mas uau, isso é gente, muito essa bacana. mulher é polivalente, gente, polivalente. Ô, Tati, mas assim, eu acho que o que você falou assim, eu acho que é de suma importância, foi até eu anotei aqui que eu queria falar hoje e vem ao encontro, porque assim, quando a pessoa fala assim, ai, mas eu não consigo atender, ai, eu não sei se esse é o processo, às vezes desistem do sonho, né? Então, Sim, assim, por exemplo, você fez uma formação antes desse curso que a gente comprou. Esse curso que a gente comprou, vou ser bem honesto para você, não era o foco na constelação. Eu queria ver a questão dos não, registros akáshicos, né? registros. Sim, Que foi assim, o meu objetivo foi olhar para isso. Veio a constelação lá de brinde, né? Mas assim, você sim, fez outras formações. E aí, assim, a gente fica aquela coisa, mas será que eu estou pronto? Será que eu dou conta de atender? Será que é possível, né? sim. Que vem aquela N dúvidas. Eu acho que isso que faz com que a gente não se torne o terapeuta constelador, não é? E aí, né, Cris, a gente, quando eu observo muito isso no meu trabalho. Geralmente, quando antes, né, antes de me tornar terapeuta profissional, eu fiz mais de 21 formações. E aí, o que eu pensava, né? Não, agora, se eu fizer essa formação, agora sim, Agora agora eu vai vou. dar, né? É, E eu fazia a formação e não mudava nada. E aí eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E tu trouxe algo muito interessante. Muitas pessoas desistem porque não fazem. Qual foi o grande diferencial, tá, Cris? O que eu percebo que me ajudou muito. Eu peguei o conhecimento, eu tomei aquele conhecimento e eu apliquei. uhum, Então, às vezes, a gente adquire conhecimento e não aplica. Adquire conhecimento e não aplica. E aí tu soma um monte de diploma, tu soma um monte de curso, mas o que efetivamente tu tá fazendo pra tua vida? E não só como terapeuta. Muitas vezes até essa mesmo em área, outras né? áreas. Ah, eu faço, É, eu faço faculdade, eu faço pós, eu faço MBA, eu faço mestrado, eu faço doutorado, eu faço pós-doc, e nunca é o suficiente, tu nunca tá feliz, tá sempre faltando algo. E aí eu acredito muito na importância, né, de olhar para dentro. Por quê? Porque quando tu recupera a tua confiança, tu recupera a tua segurança, tu sabe que existe um processo de aprendizado. E esse processo ele vai acelerar quando tu colocar a mão na massa, quando tu for realmente, de fato, executar. E uma é. das coisas, Cris, que me chamou a atenção, assim, que eu comprei um curso, né, de constelação, e aí uma das coisas que me deixei, fiquei puta da cara mesmo. Porque a promessa era, não, você vai saber sair, vai ser consteladora. Você vai conseguir constelar. Tá, fiz o curso. Aí o que a consteladora, né, a mestre, a professora falava? Não, mas esse tipo de constelação tu vai ver no módulo tal, no próximo curso, no outro curso. Eu falei, gente, eu entrei no funil de vendas, ou seja, Sem saber, pegadinha do né? malandro. Entrei no funil de venda sem saber, né? Tô querendo o B. negócio, mas o negócio tá lá longe, não tá aqui nesse momento. Então, o que eu vejo também, né, Cris? Além, indo de encontro também com tudo isso que a gente está trazendo, a importância também de tu buscar pessoas sérias no mercado que realmente entregam o que estão prometendo. Porque tem muita gente que faz isso para te jogar no funil. Não que seja errado te jogar num funil, mas cuidado com a Mas promessa que se faz. entrega, né? Mas entrega o que você prometeu, né? Exatamente, exatamente. E aí, né, Cris? Tu é só contribuição, né? É no e-book sistêmico. Gente, se vocês são Maravilhoso, né? consteladores, e vocês estão aqui nessa. E se vocês estão duvidando do que eu tô falando, cara, compra o e-book sistêmico dessa mulher. É Só ali maravilhoso, tu vai gente. ter uma provinha do que eu conheço, do que a Cris entrega. E aí vem aquela. E aí vem aquele. Ô, Cris, e aí vem aquela sensação, né? Tipo, aquela gula, né? Meu Deus, se ela entrega isso no e-book, imagina na mentoria. E ela entrega mesmo. Eu entrego. E aí, Tati, você tocou num ponto legal que falou assim, nossa, mas será que ela vai fazer isso em um mês?
E eu vou te falar da minha experiência, né? Que é igual a sua, baseado na sua. Então, assim, esse processo de constelação, e não que eu tô falando que tem que ser rápido, viu, gente? Eu entendo que o processo é lento. Porque, assim, pra gente levar alguém a algum lugar, a gente tem que ter ido antes. Então, se a gente não se Sim, curar, se a gente não se tratar, se a gente não olhar para as nossas questões, a gente vai ficar raso, né? Então, o processo de constelação, ele exige um mergulho, né? E aí, quando eu pensei na mentoria, eu já estava cansada desse negócio de ficar assim, olha, semana que vem eu libero um módulo, daqui a um mês eu libero outro módulo. Eu falei assim, gente, não dou conta, mas isso eu quero uma coisa mais rápida, eu quero algo imediato. E como eu já estou falando com um profissional que já se formou, que já passou por esse processo, eu acredito que eles estavam na mesma expectativa que eu. Eu falei assim, eu quero fazer rápido, eu já quero sair dessa trava agora e quero começar a atender mês que vem, né? Era essa a proposta. Eu queria que alguém me mostrasse esse sim, caminho antes, sabe, Tati? Lá no começo, quando eu comecei, eu queria que sim. alguém falasse, ó, mas é assim que você faz, você não precisa esperar tanto tempo. E a gente vê o que dá, que funciona, né? Claro que o processo ele é intenso, né, Tati? A gente faz praticamente uma imersão, porque a gente se encontra 3 vezes por semana. Não é uma coisa rasa, Sim. não, é profundo. A gente fica lá 3, 4 horas seguido e fica mesmo. Mas a proposta é essa, assim, gente, é tirar você daquela inatividade e botar em movimento. Porque quando a coisa acontece, quando Sim. você entra no movimento, né? Acho que assim, você tem que entrar nesse movimento e deixar a coisa fluir. Então, assim, e aí quando você fala do e-book, né? O e-book ele faz parte de uma coletânea de todos os processos, de tudo que eu já vi, de todas as formações, de todas as frases que eu falei. E aí foram catalogadas 1.300 frases. Pensa, é muita coisa, né? É muita coisa. E aí, pessoal, para quem está assistindo aqui a live, tiver interesse em fazer a mentoria, ele vai de bônus na mentoria. Então, se você faz a mentoria e leva o e-book. Quem já comprou o e-book, eu dou desconto do valor do e-book. Você não precisa pagar por ele dentro da mentoria, você já vai tirar esse valor. Então, assim, é só contribuição mesmo. A minha proposta, o meu objetivo, eu acho que a Tati, ela sabe disso, né? Que essa é a minha verdade, é que a gente consiga destravar e ser contribuição para o mundo, porque tem muita gente precisando da gente, né? Não dá para a gente ficar nessa, ai, depois eu faço, depois eu faço. Não, a gente precisa Não. fazer agora. É urgente esse processo. E é muito legal que eu tô fazendo uma mentoria, né? E com uma pessoa muito especial para mim, que ela é do Rio de Janeiro. Eu conheci essa pessoa há muito tempo atrás, né? Quando eu tinha 22 anos, olha, faz tempo. Quando eu fui fazer um curso de formação no Rio, e hoje eu tenho a oportunidade e a honra, né, de ser mentora dela. E ela disse assim, Tati, faz um curso, eu quero trabalhar com o que tu trabalha, eu quero ser parte da tua equipe. E aí vai muito de encontro com isso que tu tá falando. Olha a Eve chegando, a Eve maravilhosa também. A Eve também é treinadora comportamental, ama constelação, parceira de ayahuasca, tudo de bom. E aí, Cris, ela falou assim, ó, faz um curso, porque assim, eu quero trabalhar com isso. Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Tem um caminho mais rápido. Então, assim, eu falei, olha o despertar terapeuta, né? Nossa, veio até Sim, uma frase agora. já veio até um nome já para a campanha, para lançamento da mentoria. Despertar terapeuta. Nossa, Despertar por isso que é bom, terapeuta. né? Olha, tô amando. Então, assim, e é bem isso que tu falou. Nós precisamos de reforço, mas principalmente de pessoas com propósito. Por que que eu faço isso? Por que que eu quero constelar? Por que que eu quero ser uma mentora? Por que que eu quero dar uma mentoria? Por que que eu quero dar um curso de formação? As pessoas às vezes se desconectam do propósito. E aí quando tu fala assim, É, não, porque o mundo precisa de muitos soldadinhos, porque a gente precisa da tem um... gente. É. E Isso é aí eu vou mais muito... além, viu, Tati? Porque assim, a gente percebe agora, nesse momento, o tanto de crítica que as constelações estão recebendo, né? E aí isso vem muito ao encontro de repente, essa demanda de novos consteladores que estão chegando no mercado despreparados. Então, assim, a gente tem que fazer por onde para impedir que isso continue, né? Que esses consteladores, eles realmente não sejam apenas aqueles papagaios, porque assim, o que eu percebo? Que a pessoa lê as literaturas de Bert Hellinger e fala, ah, não, quando acontece tal coisa, é tal coisa que eu tenho que fazer. Não, gente. A constelação não é Sim, determinista. Né? sim, sim, sim. Sim, né, E Tati? sim, e aí, Cris, trazendo essa questão que tu trouxe, que eu acho bem bacana a gente comentar aqui na live, por quê? Porque assim, ó, eu recebi muitas pessoas que me seguem mandando, Tati,
Olha o que falaram da constelação. Tati, olha essa reportagem no Globo. E aí, claro, né? Teve até um dia que eu me posicionei e eu falo muito por quê? Porque assim, vamos lá. Quando nós estudamos realmente, de fato, as constelações familiares, um dos primeiros ataques é pseudociência. Gente, Bert Hellinger não fumou maconha e escreveu constelação familiar. Não. Ele foi um cara muito estudioso que tem toda uma base. E tem, né, E Cris, muito uma base inteligente, né? da psicologia, É, da filosofia e de várias outras abordagens que é ciência. Então, assim, não é assim, tirei da minha cabeça, criei um método. Não. A própria programação neurolinguística também, que é alvo de críticas do mercado, que falam que é pseudociência, tem a base da psicologia. Então, assim, tem muitas pessoas que falam sem conhecer. Se a Cris vir e me falar, Tati, olha, eu não gostei de PNL por causa disso, 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 e ela estudou, passou por um atendimento, passou pelo processo, ok. beleza. Agora, a pessoa vir me falar, nunca experimentou, meu povo, nunca sentiu um campo, nunca foi elemento, nunca foi representante, vem falar que não gosta. Como é que tu não gosta de algo que tu não experimentou? Porque tu ouviu a opinião dos outros. E eu vejo que é essa tendência, sabe, Cris? E aí algumas pessoas se posicionam contra para ganhar seguidor. Por quê, gente? Porque quando a gente estuda marketing, a gente entende que tu tem que ser quente na internet. Que tu tem que gerar, tu tem que causar. Por quê? Porque aí a gente vai para um polo. Ou aprova ou desaprova. E aí a gente busca o quê? Seguidores. Nós temos um presidente que se elegeu por causa dessa dicotomia. Por causa dessa polaridade. Então, quando eu me posiciono contra, eu pego todo mundo que me posiciona contra e eu ganho um monte de seguidor. E aí foi até o que eu falei da menina. É cientista? Por que não fala do trabalho dela? Porque Claro. eu não tô aqui metendo pau na ciência. Eu não tô metendo pau na psicologia. Eu não tô metendo pau na psiquiatria. Nós estamos falando de constelação. Então, sabe que essa cientista trouxe até evidências, ela trouxe evidências científicas, ela até contribuiu para que seja estudado mais profundamente a questão da constelação. E aí, quando fala, Tati, pseudociência, parece que é algo que não é verdade, mas assim, a pseudociência, ó, a homeopatia é uma pseudociência, a acupuntura é uma pseudociência, a microfisioterapia. Então, assim, gente, e não funciona essas coisas? Ah, não, é efeito placebo. Ok, mesmo que seja um efeito placebo, a gente vê que a própria ciência usa o placebo e às vezes a pessoa toma aquele comprimido que não serve para nada e funciona. Mas, Cris, Né? vamos lá. Há uns anos atrás, a próprio Freud foi muito criticado pelos Freud. métodos. O próprio Freud. E aí, eu tenho que ficar limitada ao que é ciência. E eu não posso experimentar, eu não posso aplicar o que dá resultado imediato. Gente, de verdade, eu tô cagando porque os outros falam sobre isso. Eu gosto, eu faço e eu vou continuar fazendo. E quem quiser passar por constelação, tem a Cris, tem vários consteladores e tá tudo certo. E quem não quiser também tá tudo certo. Porque cada um é livre para seguir o seu caminho. Mas de verdade, acham que isso me afeta? Dá até uma raivinha, sabe, Cris? Mas eu já incluo, eu já olho para isso com muito amor. Eu falei isso na live que eu fiz, que assim, eu honro a psicologia, sabe? Porque eles chegaram antes. Se a gente olhar na hierarquia, eles chegaram primeiro que a gente, então assim, a gente tem que honrar. Sim. Só que eu acho que assim, tem que se abrir para esse movimento, porque senão assim, você até postou isso hoje, né? Falando da questão dos recursos para marketing. Se a pessoa não se atualizar, gente, ela sai do mercado. Então, assim, não dá para você ficar muito certinho ali que eu só vou olhar para isso. Olha para outras coisas que estão chegando. A gente está entrando na era de aquário. Essa era de aquário, ela traz novidades. Então, a gente tem que se abrir para isso. Né? Então, a gente fica, a recomendação assim, acolhe, olha primeiro, experimenta, como a Tati mesmo disse, né? Passa por um processo, depois avalia. E se for ruim, se o constelador não gostei, deixou, vê outro, experimenta outro. Uma hora você vai encontrar alguém que se conecta com você. É assim também com os tratamentos de psicologia, gente. Tem gente que fica 10, 20 anos no tratamento e sai do lugar. Tem gente que vai no psicólogo e não gosta daquele cara, vai tentar outro, e tá tudo certo. Mas Cris, vamos lá, médico. Quantas vezes a gente vai no médico e não gosta do médico?
Quantas vezes a gente vai no médico, o médico receita um remédio que não funciona e a gente tem que procurar outros? Então, assim, o que eu quero dizer? Que com base nisso, existem profissionais bons e profissionais ruins, profissionais que tu te conecta, que tu não se conecta, e tá tudo bem. E quando tu fala, né, ó, Flavinha, ó, constelada aí, ó, constelação transforma vidas. Ai, que delícia! Que Sim, coisa sim. Eu boa! sou prova disso. Eu sou prova. A gente passa pelo processo, né, Tati? Agora, o que eu vejo também, tá, Cris? Agora falando um pouco da psicologia. Quando tu tá abaixo de um conselho, tu é muito reprimido. E isso a gente vê também com o próprio direito. A OAB limitou os advogados porque eles não podem fazer stories nas redes sociais ostentando. Então, qual que é a grande diferença, né? Nós, consteladores, programadores linguísticos, hipnoterapeutas, nós podemos vir para a internet nos posicionar porque porque nós somos livres. E quando vem essa questão da psicologia, tem todo um conselho, tem todo um posicionamento, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tem toda uma limitação. Então, de uma certa Engessado, forma, né? isso gera um ranço generalizado em É, quem não pode ser livre dos que são, dos que é, literalmente vão para a internet e falam. E nós conhecemos psicólogas que são consteladoras que até me relataram que são muito reprimidas pelo conselho e sofrem, inclusive, ameaças de cassação por se posicionar como consteladora. Só que sim. tem uma polaridade, né? Porque dentro de algumas universidades, de algumas pós, existe também todo um conhecimento sistêmico. Então, assim, é muito doido, gente. É muito doido. É assim, é novo, né, Tati? É uma metodologia nova e tudo que é novo causa uma certa resistência, né? Boa noite, Dirce. Seja bem-vinda, lindona. Obrigada por estar aqui com a gente também, viu? Olha que Muito legal, bom que ó. você aqui. Aí, Edirley, ó. Minha família está sendo transformada pela constelação. Olha que bacana. Boa noite, Dirce, são maravilhosa. Flavinha, Michele, a Tati também, que legal. Tati, seja bem-vinda. Tati, é uma amiga, prima de um amigão meu lá de Vassouras, do Rio de Janeiro. Que bacana. Olha, que E bacana. Cris, Hum, e como a constelação transforma, né? pois é, eu falei disso ontem, sabe? A gente estava falando que a gente percebe que muitos terapeutas não sabem cobrar ainda, né? E aí, quando a gente olha Sim. a transformação que você entrega transformação, você entrega ressignificação, você entrega um novo olhar para a vida da pessoa. Gente, não tem preço, né? Não tem preço. A lá disse, e como? E Ô, como? Tati, vamos falar Diga. agora um pouquinho da questão do terapeuta empreendedor, né? Porque a gente vê que assim, a grande dificuldade da gente iniciar uma carreira de terapeuta é viver terapia, é ser terapia e ser empreendedor. Eu acho que não tem ninguém melhor do que você para falar disso. Porque, ô mulher empreendedora, viu? Foi o que você falou, você pegou várias ferramentas, né? Você pegou todas aquelas ferramentas, essas 21 formações que você fez, e você aplica ela dentro do seu processo terapêutico, do seu processo de desenvolvimento humano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente, dessa questão aí, como que a gente consegue, né, ganhar dinheiro vivendo de terapia? Como que nós conseguimos ganhar dinheiro vivendo de terapia? Só deixa eu só responder a Flavinha. Sim, Flavinha, nem todo mundo está preparado para o novo, mas vamos lá. O que eu percebo, tá, Cris? Eu vou falar um pouco do meu processo. Quando eu iniciei essa jornada, né? Descobri lá em 2018 que o meu sonho, que o que eu gostava mesmo era de ajudar pessoas. Eu me preparei muito tecnicamente. Por quê? Porque a partir daquele momento eu coloquei o meu foco, não, agora eu preciso me capacitar. E aí foi onde fiz todas essas formações, né? Ao longo desses anos. Mas o que eu percebi, tá, Cris? Que ali a minha visão era de quê? De terapeuta, de profissional e não de empreendedora. Eu não estava pronta Uhum. para ter um negócio, eu estava pronta para atender pessoas. Para E aí o que ajudar eu a imaginava? pessoa. É, Que eu imaginava? Que a cada formação que eu fizesse, alguém ia bater na minha porta. Eu vi que agora tu fez essa formação, eu quero passar por um atendimento. Não. mas E não aí é eu bem. percebi que eu tinha que aprender vendas, que eu tinha que aprender marketing, que eu tinha que aprender gestão,
que eu tinha que aprender financeiro e que principalmente que eu tinha que enxergar a minha profissão como um negócio, como algo que realmente, né, fosse responsável pela minha sobrevivência, porque afinal de contas, né, eu escolhi trabalhar com isso. Só que assim, né, Cris, uma coisa que tu falou lá no início da nossa live, nós só conseguimos ir até o momento onde nós nos desenvolvemos. Então, junto, em paralelo a todo o desenvolvimento técnico, eu comecei a fazer um desenvolvimento focado para o empreendedorismo. Fui estudar vendas, fui me desconstruir. Para quem não sabe, gente, eu tinha um bloqueio com vendas que eu escolhia fazer qualquer coisa menos vender. Eu tinha um orgulho de dizer que eu odiava vendas. E assim, né? Até a última constelação. É a última constelação. A pessoa que foi semana passada, a pessoa vai lá, né? Quero fazer meu lançamento, quero fazer meu curso online. Meu Deus, Ai, que nicho, que nicho, que nicho. Começou a cair Olha, boneca tem pra uma tudo quanto é exclusão lado. aqui. Tem uma E aí, o que exclusão aparece no aqui. campo? O que aparece no campo? Vendas. Vendas. E aí, olha que interessante. E aí, Cris, e olha que louco. Naquele dia da nossa constelação, era o dia do vendedor. Eu não sei se eu te falei isso. Nossa, eu vi o post depois. Que coincidência. Quer dizer, não é coincidência, né? Que Não. sincronicidade. No dia do vendedor. E aí, sabe o que eu me dei conta? Que eu excluí vendas desde do meu segundo emprego formal. Quando eu tinha 20 anos. Porque o meu chefe Uau. queria que eu trabalhasse com vendas. E aí, o que eu disse assim? Não, eu vou encontrar formas de ganhar dinheiro sem precisar vender. Aí, o que eu fiz? Na época tinha, né, essa área da qualidade, e na época o meu foco era o dinheiro. Fiz toda a formação, trabalhei em obra, adorei, amo muito, honro muito essa minha parte de obra, porque traz muito da Tati empreendedora e da força que eu tenho de trabalho. E aí, Cris, o que aconteceu quando eu fui trabalhar com desenvolvimento humano? Eu descobri que não adiantava eu me preparar tecnicamente se as pessoas não comprassem o meu trabalho. E aí eu tinha que fazer o quê? Vender. Mas eu era assim, tá, gente? Vou pegar aqui, vou simular. Deixa eu pegar algo, vou simular. Faz de conta que isso aqui é meu telefone, tá? Eu ia ligar pra alguém pra participar de um curso e eu pensava assim: desliga, 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 desliga. Ai, desligou. Ai, viu? Tinha certeza que ia desligar. Mandava aqueles WhatsApp horroroso, textão, fazia um spam, fazia tudo errado. E eu, viu? Tenho certeza que não ia dar certo. E aí, o que eu fiz, né? Fui me desenvolver. Como eu falei para vocês, tecnicamente eu me desenvolvia, mas o que eu percebia? Que tinha algumas coisas que realmente estavam me trancando, que estavam me travando. E aí, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Não economizei em fazer constelação familiar. Fiz algumas constelações familiares, claro, né? Que para olhar outros temas dentro do trabalho e dentro ali da questão empreendedora. Fiz uma constelação, Cris, onde apareceu minha mãe falando que negócio não dava certo. Olha, Olha que interessante. é uma Minha mãe crença, sempre né? odiou o negócio do meu pai. Olha Minha aí. mãe sempre odiou. Então, para eu montar a minha empresa, eu constelei a abertura da minha empresa e mostrou, e apareceu minha mãe no campo. Essa foi antes da gente se conhecer. Então, assim, isso, fiz constelação honrando, e eu lembro que há um ano atrás, eu já tinha começado o movimento das mentorias, mas uma das minhas constelações era para ter certeza tipo, qual caminho seguir. E aí foi onde apareceu as terapias. Porque qual que era a dúvida, né? E o que acontece muito na nossa jornada, tá, gente? Muitas vezes a gente quer ir para um caminho, mas tem outro que te puxa para cá. E aí tu quer ir para esse caminho, mas tem Tati, outro. e quando a gente vai, ele tá puxando, não tá dando certo, e a gente tá insistindo ainda, né? Mas tem uma Tá coisa que fala assim, insistindo. volta, vai pra lá, olha pro outro lado, e a gente insistindo, até tomar Sim. cabeçada. Olha o que a Andrea colocou, ó. A maioria dos terapeutas tem um estigma, né, de que devem ajudar as pessoas e não são ensinados a gostar do dinheiro e saber cobrar pelo trabalho. Gente, mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Pra gente gostar do dinheiro e cobrar pelo nosso trabalho, a gente tem que estar muito harmonizado com o papai e com a mamãe. Senão não rola não, gente. Senão não rola. Por isso que, olha, como foi importante a Tati falar que ela fez muita constelação, porque assim, a constelação é como se fosse uma cebola, gente.
A gente vai tirando uma casca, vai tirando outra, vai tirando outra, vai tirando outra, até a hora... E assim, eu acho que a gente nunca vai curar, porque a gente é cheio de processos, né, Tati? A gente tira Sim. algo da frente, aparece outra coisa. A gente tira, aparece outra coisa. Então, a gente vai se curando. Aí chega uma hora que a gente fica leve, mas curado, como diz Hellinger, né? Se a gente fosse perfeito, eu já não estaria mais nesse mundo. Então, a gente Não, está buscando essa perfeição, né? Estamos em e eu processo. tava falando hoje para ler, inclusive durante a terapia, eu falei, tem várias questões que eu ainda tenho que trabalhar e que eu trabalho, que eu percebo que tem que ser vista, sabe? Só que são etapas, né, Cris? E é muito importante a gente não querer pular etapa. O que eu falo para os terapeutas que estão iniciando? Não pulem etapas. Existe um processo de aprendizado, existe um processo de ganho de autoridade, onde tu vai começar a trabalhar. Muitas vezes, tu vai trabalhar de graça, tu vai pagar para trabalhar. Cris, sabe como que eu cheguei assim ao ponto de tipo assim, não, realmente com isso que eu quero trabalhar? Quando me fizeram uma pergunta assim, o que tu faria até de graça? E aí veio ajudar pessoas. É o Porque isso propósito. eu faria até de graça. Porque É o assim, ó, propósito. porque não é qualquer coisa que a gente faz de graça, não. E É, eu tenho é certeza que verdade. vocês que estão assistindo essa live, vocês têm coisas que vocês não fazem. Nem pelo maior, nem pela maior quantidade de dinheiro do mundo. Então, assim, querem começar sabendo o propósito? O que tu faria até de graça? O que realmente tu faria até de graça? E eu fiz, praticamente 2 anos eu paguei para trabalhar. Aqui em Gravataí, na nossa cidade, eu e o Hélio, nós fazíamos palestra, eventos presenciais, onde nós pagávamos o aluguel da sala. E muitas vezes a gente fazia um negócio, fazia uma permuta e conseguia um cofre para proporcionar um ambiente legal. E eu lembro, Cris, que isso foi muito importante na nossa jornada, porque hoje toda essa habilidade de comunicação e domínio de palco, claro que a gente fez curso de oratória, trainer em PNL, mas isso vem da prática, porque não adianta tu ter o Claro, curso e não colocar a mão na massa. é Mas verdade. isso nós pagamos para praticar. Então, assim, esses dias eu cheguei num ambiente e a pessoa falou, ai, tu é a Tati, ai, eu tô te vendo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Virou Que é blogueira? isso, gente? O que tá acontecendo aqui, só pra entender? Então, assim, a gente não tem noção do movimento que nós fazemos, a gente não tem noção do que a gente acaba gerando, né? Às vezes eu recebo umas mensagens, às vezes eu tô assim do nada. Ó, cá, essa Tati é maravilhosa, amo, uma inspiração. Ai, querida. A Cá é outra também que tem uma veiazinha terapeuta aí, que eu tô sabendo. Mas assim, a gente às vezes não tem noção da dimensão, né? Do que a gente faz. E a gente não faz para ter essa dimensão, tá, gente? A gente faz por amor. A gente faz É. porque quando a gente recebe uma mensagem e diz assim, nossa, destravou. Ou né, Cris? Quando a pessoa manda o extrato, né? Cris, sabe aquela constelação Nossa, lá? O dinheiro tá aqui, consegui! ó. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que assim, é o que você falou mesmo, né? Propósito, aquilo que a gente faria mesmo sem ganhar nada. E assim, é a vontade de transformar esse mundo, de deixar um mundo melhor, né? Quando eu tive aquela minha crise existencial, financeira, filosófica, tudo, veio isso. Eu falei assim, ok, que marca que eu vou deixar para esse mundo? O que que eu estou fazendo de produtivo, né? Como que eu estou impactando as pessoas? E aí a gente vai naquele mergulho interno, né? Olhar para as nossas questões. E hoje eu falo assim com muita consciência. Eu amo, amo, amo compartilhar. Compartilhar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho. É, assim, é uma coisa que eu faço de graça mesmo, né? A gente fala, vamos fazer Sim, live todo dia para compartilhar? Vamos fazer live todo dia para compartilhar, porque amo, é propósito, sabe? Aquela coisa. Você falou, não adianta a gente formar e guardar conhecimento, que aí vira um pão embolorado, né? Duro e e embolorado. eu chego até a me emocionar, porque quando tu falou assim, ó, né, que a gente vem com essa vontade de fazer um mundo melhor, né? E aí sabe o que Ah, que veio na minha mente? Que eu tô me transformando para eu ser uma mãe melhor. Para quando eu olha que ter os lindo. meus filhos, para que a gente possa fazer diferente como mãe, como ancestral, para deixar um legado para uma geração. Então, assim, Que muita lindo, gratidão que lindo, que lindo. por todos eles que vieram antes, né? Mas, assim, o quanto isso faz sentido e o É quanto muito todo esse profundo isso, cara. desenvolvimento. Porque, assim, eu não quero. Eu quero o quê? Eu quero que os meus filhos sejam livres. Hoje a gente estava falando, e eu falo muito sobre isso ontem também, eu acho que eu estava conversando com uma cliente sobre a homossexualidade.
que acontece, né, Cris? Na minha família tem alguns casos de homossexualidade e a gente vê, assim, o tamanho preconceito com que isso é tratado. Onde as pessoas colocam o amor, fica pequeno, e o preconceito fica lá em cima. E aí eu tava falando, até foi pra ler, que o dia que eu... eu sou chorona mesmo, gente. O dia que eu ter um filho ou uma filha, eu vou perguntar, e aí, me conta, do que tu gosta? Menino ou menina? Conta pra mãe. Porque eu acho que a gente tem que se desconstruir. E muitas vezes, né, Cris? Eu não sei se foi a Cris, minha, se foi a voltou? da Tati. Foi a minha. Cris? Voltou, voltou. Eu fico aqui sem saber se sou É tua? eu, se é a Tati, não sei. E aí eu tava falando. Não, Sim. mas com certeza, Tati. E aí E eu assim, tava é falando, lindo esse né? E pra eu movimento ser que uma você fala. boa. Né? Pode falar. E assim, a gente tem que se desconstruir. Como é que eu vou se tornar o mundo melhor se eu não for uma pessoa melhor? Se eu for preconceituosa, como é que eu vou tornar o mundo melhor se eu ficar no julgamento? E 100% santo, gente, ninguém é, tá? Somos seres humanos, não é porque eu tô falando isso que eu sou perfeita, não sou não. Mas ganhar percepção de tudo isso e ver o que a gente pode melhorar. Porque a gente sempre tem o que melhorar. Com certeza, com certeza. E é muito lindo isso que você trouxe, Tati, porque assim, né? Eu vim descobrir a constelação recentemente. Eu queria já ter acesso à constelação nos meus 20 anos, sabe? Porque hoje eu olho para minha relação com meu filho, né? E assim, eu vi que quando ele era criança, quem cuidava dele era a minha criança. Né? Então, assim, olha que profundo. Quando a gente fala assim, eu quero construir um mundo melhor, eu quero ser uma mãe boa para os meus filhos, então é olhar, você vai conseguir olhar para essa sua criança e não vai permitir que ela cuide dos seus filhos, porque ela já vai estar no lugar dela, né? Quando você sentir que a Sim, criança, opa, não, fica aqui no teu lugar, que agora quem está no controle é a adulta e a mãe, né? Eu, assim, sim, passei recentemente por um processo disso, de olhar para a minha relação com meu filho, abri uma constelação para olhar isso e vi que era minha criança que estava tomando conta. Então, assim, gente, olha como é profundo isso, né? Como que a gente pode, a partir de um movimento sistêmico, né? Quando a gente fala de constelação, a gente fala isso, é um movimento sistêmico, é olhar para a nossa ancestralidade, é olhar para a nossa história e transformar a nossa vida e, como a Tati diz, a vida futura, né? Quando a gente se cura aqui, a gente vai impactar 7 gerações futuras. liberta, gente. Liberta essa galera que tá chegando. Essa galera que tá vindo. Liberta. A gente merece, né, tá? A gente merece viver num mundo melhor, num mundo mais altruísta, num mundo menos. Outra coisa que eu amo na constelação é o não julgamento. Gente, como é profundo, como é maravilhoso isso. Você fala assim, cara, fazer... será que é o meu que tá pausado? Tati, tô Não, aqui, estamos. Hello? voltou. 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 Eu fico, será que é o meu? Será que é da Tati? A gente nunca sabe. Não. Mas é bem isso, Mas né, é isso, Cris? é o propósito mesmo. É muito legal, sabe? Assim, tu vê esse movimento. Ô, Cris, bom, não sei quem tá me vendo aqui sabe, né? Mas eu também eu gosto muito de consagrar ayahuasca, né? E olha que interessante, né? E eu levei uma dor existencial para ayahuasca, que era a questão da rejeição, né? Não, na realidade era a dor de ser trocada, a dor da rígida. Levei para ayahuasca e olha que interessante. E aí veio, Cris, a minha criança quando a minha irmã nasceu. Que naquele momento eu me senti trocada pela minha irmã. E por muito tempo eu julguei a minha mãe para minha mãe dar mais atenção para minha irmã e naquele momento meio que me esquecer. Claro, as crianças feridas, né? E aí, olha que interessante, quando veio essa cena na ayahuasca, eu me vi grávida da segunda filha e com a primeira, Cris. Eu tô te ouvindo. Gente, quem é que tá trancando? Eu ou a Cris? Eu tô te ouvindo. Oi. Tá me ouvindo? E aí, eu me vi grávida. Ah, Agora tô. Eu me vi tá. grávida da segunda filha e com a primeira passando a mão na barriga e eu conversando com ela. Filha, tu faz parte, tu pertence, tu é a primeira filha da mãe, tu tá aqui, a maninha vai vir para ser tua companheira, tu vai ajudar a mãe a cuidar da maninha,
a maninha vai ser tua amiguinha, tipo, e eu ali meio que falando várias coisas legais para ela. E aí eu digo assim, nossa, mas isso. Daí quando eu trago a questão de ser uma mãe melhor, é porque eu tenho essa percepção de lugar agora. Eu sei a Uhum. hierarquia dos filhos, eu sei o meu papel de mãe. Então, assim, é muito bacana, né? Cris, agora só tá faltando o pai. Mas isso a gente vai dar um jeito. Não, mas já que chega, já que chega. A Estela colocou aqui, ó, ela falou assim, já que chega. Penso que na maioria das mães, né, da sua egrégora, assim como eu, que conhecemos há pouco tempo, é que ela fala da minha egrégora, de todas as pessoas que estão lá no meu grupo, né, que a gente forma uma egrégora muito forte. Era a nossa criança que cuidava dos nossos filhos, ou ainda é. Mas, Estela, isso é muito profundo, porque quando a gente toma consciência disso, muda tudo. Muda tudo. Porque a gente sabe que aquela criancinha, né, o nosso filho, desperta a nossa criança ferida. E aí, quando desperta a nossa criança ferida, a gente já age de igual para igual, a gente vira criança também, né? Então, quando a gente toma consciência de falar, não, Sim. peraí, deixa eu assumir meu lugar de mãe. Não tem criança que não, né? Deixa eu assumir meu lugar de mãe. Ó, vem cá, meu amor, vem cá. Ah, ele fez um coraçãozinho pra mim, assim, ó. Olha aqui, minha Querido, criança. Olha aqui, minha criança, que tamanho da lindo. criança da Cris. Você viu o tamanho da minha criança? Ele é maior que eu, gente. Olha aqui. Olha lá, coisa bem Oi, linda. que legal. Lindo da mãe. Mas assim, a Que gente só percebe esses processos quando a gente quer olhar para as nossas questões, né? E isso exige coragem também, né, gente? Não é aquela coisa assim, ai, não, vou lá fazer a constelação, vou resolver. Não. Você tem que, primeiro, ter coragem para olhar para o seu processo. E, segundo, a autorresponsabilidade. Porque se você não se Ô, Cris, eu responsabilizar lembro que por teve isso, uma. você não sai do lugar. Sim, eu lembro que Diga, teve amada. uma mentoria que eu, ano passado, em grupo, né? E aí eu ia conduzir um exercício. E aí eu lembro que uma cliente minha falou assim, mas eu tenho medo. Aí eu falei assim, tu tem que ter medo de ficar na vida que tu leva, não de querer mudar. Imagina mais um ano vivendo isso, gente. Pelo amor de Deus, tu aguenta? E hoje eu vejo ela, né? E ela tá super bem voando aí na internet, super blogueira. Ela tem um negócio próprio. Então, assim, é um orgulho tu ver ela, a evolução, sabe? Mas é isso que tu disse. A gente tem que querer pagar o preço. A gente tem que estar disposta a passar pelo processo. Ninguém faz milagre. Ninguém consegue operar milagre. A pessoa tem que querer. Quando ela quer, só vai. A Cacá, ó, acho que é contigo, Tati. Estou me encorajando a constelar contigo, hein? Olha, eu vou fazer a minha constelação com ela amanhã, viu, gente? E eu, assim, super recomendo. A taxa é puro amor, a taxa é puro amor. Vamos olhar para as questões, gente. Vamos olhar. E aquela questão assim, né? Quando a gente. Olha, que a gente está falando tem muito a ver com a questão do terapeuta que não se acha que não dá para viver de terapia. Por quê? Primeiro, deve ter alguma crença enraizada lá, que de repente, de merecimento, né? Da questão do dinheiro. Dinheiro Porque assim, gente, se a gente não está conseguindo expressar a nossa verdade, tem processo para a gente olhar. tem. Então, assim, não Tem. é, Tati? Porque se é missão, se é propósito, por que eu não consigo fazer? Porque tem processo para eu olhar. Então, vai descascando essa cebola aí, chega lá no fundo da raiz e desperta para esse mundo, porque eu volto a repetir: o mundo precisa de você, terapeuta. Nós precisamos Tem. de você. Isso, Olha o tanto de pessoas com depressão nesse mundo, né? É urgente a nossa missão. Ah lá, isso que tu a trouxe é Paty, muito quero interessante. participar. Ah, E isso que tu trouxe é muito interessante, né, Cris? Porque assim, o campo ele é muito sábio, né? Se aquilo tá mostrando, se tá aparecendo, se tá apresentando aquela dificuldade na tua vida, é algo que tu tem que olhar. Porque não tá ali à toa. E isso é uma das coisas assim, que eu aprendi, né? Ver essa consciência através das constelações. Então, como que eu olho a minha vida, tá? Isso aqui tá repetindo. Que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ver? Quem que eu tenho que incluir? O que está acontecendo? Então, existe uma filosofia sistêmica por trás também de tudo isso, né? E aí, como tu disse, terapeuta, é propósito, é missão. Por que o dinheiro não está chegando? Se o dinheiro é troca, se o dinheiro é a gratidão, foi tu que trouxe foi, numa teoria sobre a no, abundância, né? no, Que o no dinheiro é a gratidão autoconstelação.
É a energia da gratidão manifestada. Manifestada. Então, assim, por que que isso não está acontecendo? E eu tenho um mentor também, que para mim foi fundamental, que também deu uma virada de chave antes de eu conhecer a Cris, que foi o Jonas, que foi nessa parte de vendas e marketing, que ele disse assim, se você gosta de ajudar, você tem que receber, você tem que ter dinheiro. Porque se você não tem dinheiro, você entra na esfera de ser ajudado. E aí eu falei, gente, quando ele falou aquilo, Profundo, eu né? falei, gente, eu gostava de ajudar, mas eu não gostava de receber dinheiro. E aí o que que mudou no meu jogo também, né? Quando a gente entende a questão do equilíbrio, antigamente eu queria só fazer tudo, tudo, tudo de graça. Não, hoje eu quero fazer, mas eu quero um equilíbrio. Por quê? Para eu poder fazer mais, para eu poder fazer melhor, para eu poder ajudar outras pessoas. Então, e é isso, tem que se desconstruir. Tem que olhar para as tuas crenças limitantes, tem que passar pelo processo, tem que entender que agora que tu é um constelador, que tu é um terapeuta, não é que a tua vida tá resolvida. É que nem aquela história, né, Cris? Eu sou médico, eu nunca mais preciso ir no médico. Claro que não. Se tu passar por uma operação, Não, não vai ser tu que vai te auto-operar. Tu tem que ir no médico exatamente. para alguém te operar. E outra, né, Cris? Quando a gente fica muito na nossa esfera, a gente não consegue enxergar o que que tá, porque a gente tá reagindo ao mundo com as nossas referências. Então, tu tá dentro do problema, tu não tá conseguindo ver de fora. E aí, quando a gente busca ajuda, busca um constelador, busca um terapeuta, enfim, busca um psicólogo, tu tá buscando uma outra visão, um profissional que vai olhar com outra visão para o problema que tu tem para te trazer a solução. É, e eu acho que fica uma dica aí, enquanto você estava falando, me veio muito forte isso, né? Fica buzinando no meu ouvido e eu tenho que falar, né? Estado de presença, né? A gente tem que se manter o máximo do tempo possível no estado de presença, porque só assim a gente consegue identificar o que está pegando. Porque senão a gente fica no piloto Sim. automático, e no piloto automático a gente não vê os sinais que estão chegando, né? Então, por exemplo, eu fiz uma série de formações, mas eu não, eu vou desistir de ser terapeuta, eu não consigo, sei lá, falta, às vezes é uma série de fatores, né? Não tenho cliente, não tenho lugar para atender, eu não tenho o apoio da família, eu não sei como que é o atendimento. Então, você começa a olhar para essas questões, né? Se você não sabe como é que é o atendimento, se você não sabe o processo, né? Como que faz? Me chama que eu tenho a mentoria que eu te ajudo a fazer isso. Agora a questão do Sim. cliente, né? É mudar o seu estado de espírito. Porque a gente só vai se conectar com a pessoa quando foi o que a Tati falou aqui no começo da constelação. Cris, quando eu conduzi aquela constelação, no dia seguinte, você não tinha feito nenhuma, né, Tati? Nenhuma constelação até então. Não. Tu No lembra que dia eu até seguinte, comecei a. já começaram a acessar ela para fazer constelação. Não, gente, eu não tinha nem boneco. Eu constelava com pedra no início, porque a demanda já começou a rolar com pedra. E assim, e o que que é legal, né, Cris? É os feedbacks, né? Tati, aconteceu isso. Eu fiz uma constelação de uma venda de um caminhão que esses tempos o cliente me ligou emocionado, porque ele não conseguia vender o caminhão. E eu, vamos colocar no campo, vamos constelar esse caminhão. Vamos entender o que energia que está por trás disso. E nós constelamos e ele está super bem. Então, assim, a gente entende o quanto é rico todo esse movimento e o quanto pode ajudar. E assim, né, Cris? E bem o que tu trouxe, assim, essa questão, né, às vezes o terapeuta não sabe como se posicionar, trouxe muito essa questão do estado de presença e uma dica que eu dou para todo mundo. Fique em silêncio e percebe a historinha que tu conta para ti. Por quê? Porque isso é só uma historinha que tu tá contando. Hoje eu fiz uns stories falando sobre isso e a gente conta muita historinha. Qual que é o meu maior ganho, assim, sabe, no meu desenvolvimento pessoal? É que agora eu escolho que historinha eu vou contar para mim mesma. Do tipo, vocês acham que não vem pensamentos sabotadores? Claro que vem, gente, eu sou um ser humano. Mas o que que eu faço? Eu dou bananinha, vai passear, porque agora deixa eu programar com o que eu quero. Eu tenho um traço de caráter da rígida. Um dia, né, Cris, a gente até pode fazer uma live falando dos traços de Eu tenho caráter, né? também. Eu tenho É. também. E aí, gente, rígida é um inferno. Por quê? Porque a rígida é perfeccionista. A rígida quer fazer tudo muito bom, muito perfeito. Só que se ela não faz perfeito, ela não faz muitas vezes. E aí, sabe como que eu lido com a minha rígida hoje, Cris? Vou fazer desse jeito porque eu tenho certeza. Como eu sou rígida, eu já tô fazendo muito melhor do que muita gente. Então, assim, ó, tá ótimo que eu Pronto. tô Olha a entregando. mudança de E aí, mindset, não é? e aí eu trago Olha a mudança. leveza.
Olha a mudança. Eu trago leveza. Mas isso é o quê, gente? Isso é autoconhecimento. Isso é passar pelo Treino, processo. consciência, estado É de treino, presença. estado de presença. É tudo isso. Tudo junto e mais um pouco. É isso aí. A Estela colocou aqui, ó, às vezes a questão nem era o caminhão. E geralmente não é, gente. Não é. Claro que O não. que a pessoa traz com constelação é a ponta do iceberg. A gente olha lá no fundo. O que, que tem ali no fundo que está impactando? Nunca é E aquilo que que tu você não está desapega, olhando. né? Desapega. É Ué. maravilhoso. É maravilhoso. Tati, eu acho que é isso. Já estamos aqui 1 hora conversando. O pessoal tem Não, alguma se deixar, vai pergunta, mais alguma 2. contribuição? Vai, né? Vai, é uma delícia. É uma delícia, mas assim, eu acho que foi Muito bom. super contribuição, tudo que você trouxe. E assim, o que ficou muito marcado para mim foi essa questão que você falou, né, Cris? No dia que eu conduzi aquela constelação em grupo, no dia seguinte as pessoas já estavam é, cotando, né, pedindo para eu atender. Gente, é essa mudança que a gente tem que fazer. Para eu ser um constelador, eu tenho que me sentir constelador, né? Eu não vou ser constelador se eu Sim. não me sinto constelador. E aí que faz toda a Antes de ter diferença. Olhar para agenda isso. cheia, Tem que ser. e aí que tá, né, Antes de ter, Cris? tem que ser. Eu tenho que ser. Eu não consigo ter uma agenda cheia se eu não me sentir, se eu me sentir que eu sou uma farsa. Ai, síndrome da impostora. Exato. Não vai ter agenda cheia, gente. Não tem como, não. É. Já passei por essa fase Ó, também, não tem como, não. Agora, Andréia, fiz constelação com a Tati e tirei o nevoeiro do meu campo de visão e percepção. É isso. É isso. A gente tira tudo aquilo da frente e você olha com clareza. Gente, era isso! Agora eu vou fazer a mudança de chave. Mas é perfeito, é isso mesmo. Dirce linda, amo você, viu? Gratidão por estar aqui com a gente também. Ah lá, foi maravilhosa a live. Pode ficar mais 1 hora. Eu não sei, estamos travando aqui, gente. Cris, nós temos que marcar mais lives. E eu acho que a gente podia tirar um print, né? Para registrar esse momento, a nossa primeira live juntas. Vamos! Eu topo. Então Vamos. vamos lá. X do print. Meus comentários estão de lá. Peraí, só um pouquinho. Ai, eu tô com o celular estranho aqui. Eu não sei se eu consigo. Peraí, vamos lá. X. Não vai. Aí. Deu? Peraí, deixa eu ver se eu foi. Foi, mas você tava com a cara muito séria assim, ó. Tá. Vamos de novo, tá? Vamos de novo, então. Deu. Que Agora linda, sim. pessoal. Todos vocês, viu? A Estela, a Dirce, a minha prima, a Paty que tá aí. Eu não sei todo mundo que tá, vamos ver. A Inês tá com a gente também, a Daiane, Suzana, Cacá, Andréia, Márcia, Aline, Angélica. Minha profunda gratidão por vocês, viu? Eu honro Ale. muito o tempo de vocês. Espero que tenha sido contribuição, que vocês tenham tirado algum insight disso tudo que a gente falou. E se tiver dúvida, né, Tati? Pergunta, a gente marca nova live, a gente conversa. A gente está aqui Com para isso, certeza. gente, para ter contribuição para o mundo. Hein, Cris? Agora sim, gurias, de verdade. Se vocês sentirem dúvida se é para vocês ser terapeutas, se joguem. Se joguem. Por Se quê? joga. Porque vocês só vão saber se é ou não é se vocês experimentarem. E duvidem dos pensamentos, porque eu também um dia achei que eu não poderia estar aqui. E hoje eu tô. Um dia, quando eu vi uma consteladora, eu também achei que eu não ia constelar. E hoje eu constelo. Quando eu vi um treinador num palco, eu nunca me imaginei num palco falando no microfone para várias pessoas. E hoje eu faço isso. Então, assim, ó, não tem limite para os nossos sonhos. Mas primeiro tem que acontecer aqui, ó. Aconteceu aqui fora a gente materializa. Isso mesmo. Inês, também te amamos. Muito Um saudade beijo, de amor. ti. Tati, gratidão sem fim, viu? Pela tua contribuição, por tudo que você Ah, trouxe, eu por que tudo que você agradeço. é e por tudo que você representa para mim, viu? Amo você também. Então, sem fim. Também amo. Amo vocês, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Foi muito bom estar com vocês. Beijo. Beijo, amor. Com Deus. Tchau, tchau. Olha a Dirce, ó. Tati falou comigo. Pega esse código, então, Dirce. Pega, bateu, doeu, segura que é seu. É. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.